Adotar um animal é uma ação que demanda muita dedicação, gastos e, claro, responsabilidade. Hoje o tema do TV Câmara Entrevista é a guarda responsável de animais. Segundo a Abimpet, a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, o Brasil possui mais de 139 milhões de animais de estimação espalhados pelo país, sendo a segunda maior população do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. É natural que a administração pública tenha que se envolver em relação aos diversos assuntos que permeiam a guarda responsável de animais. Por conta disso, convidamos a diretora de Proteção Animal da Secretaria do Meio Ambiente, Joelma Prílipes, para conversar conosco sobre esse tema e principalmente sobre as ações desenvolvidas pela pasta. Joelma, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para a gente conversar sobre um tema muito interessante, né, que permeia o tratamento, né, dos animais aqui na nossa cidade. Obrigado por ter aceitado participar do nosso programa. Eu que agradeço, né? É um assunto que a gente não se cansa de falar, né, da responsabilidade que todo mundo tem ao adotar ou adquirir um animalzinho de estimação. E é sempre bom a gente estar relembrando, né, aqueles que já têm e aqueles que têm intenção de ter um animalzinho de estimação. Uhum. Com certeza. Gostaria de perguntar para você, para a gente conversar, né, começar esse bate-papo, qual que é o panorama que você faz hoje da situação dos animais aqui no município? Na realidade, assim, a gente percebe, né, que houve uma mudança de comportamento de uma forma bem ampla, no sentido de conscientização das pessoas, né? Hoje, com a questão da facilidade que tem hoje com relação à denúncia de maus tratos, né? Porque hoje tudo, uma câmera de celular vira uma prova, né? Então, isso acaba inibindo um pouco, né? E as pessoas tendo um pouquinho mais de consciência. Outro item também que é extremamente importante é com relação ao controle populacional, né? A castração dos animais. Porque muitas vezes a pessoa adota ou adquire um animal e ele acaba, às vezes, entrando no cio e pegando, né? E fica prenhe. Aí nascem os filhotes. O que fazer com os filhotes? Infelizmente, a pessoa não consegue ficar com todos os filhotes do animalzinho que ela tem. E por conta disso, a castração acaba vindo, né, no sentido de evitar as crias indesejadas e também com relação à questão da saúde do animal, né? Porque, por exemplo, uma cadela castrada ajuda evita a questão da piometra, que é um tumor uma inflamação no útero que dá por conta da cadela não ser castrada, e a gata também. A questão de tumor de mama ajuda a diminuir a incidência. E no macho, a questão também de câncer de próstata, que é a mesma coisa do ser humano, né, que acaba, os animais, muitas doenças acabam, que o ser humano tem, o animal também tem. Acaba sendo Sim, similares. Isso, são similares. E essa importância da conscientização da pessoa, né, de que é importante castrar o animal por conta da questão de saúde e pela questão também da quantidade de animais que se procriam, porque, por exemplo, uma cadela, em média, às vezes ela pode dar 2 crias ao ano. E normalmente uma média de 4 a 8 filhotes. Ou seja, em um ano animal, você já vai ter 10 filhotinhos mais o seu. Sim. E uma grande preocupação que existe também é o seguinte: a gente vai ter adotante para todos esses animais? Nem sempre, né? Isso já é um panorama que a gente já se percebe hoje, porque a maioria das pessoas que já tem, né, um animal adotado, às vezes tem 2, tem 3, e acaba tendo um gasto muito elevado, ela acaba não conseguindo tanto recurso financeiro e até mesmo espaço, né, para ter mais animais. Hoje, por conta da vida mais agitada, muita gente trabalha fora, às vezes trabalha até em outra cidade, não tem com quem deixar o animal. Muitas pessoas estão se mudando de casa para apartamentos e aí tem que ser animal, né, mais tranquilo, de porte pequeno. Então, acaba que a grande maioria, principalmente quando a gente fala, né, dos SRDs, que são sem raças definidas, o famoso vira-lata, normalmente é cachorro porte médio. E muitas vezes a pessoa busca um animalzinho de porte pequeno e às vezes aquele cachorro de porte médio, infelizmente, acaba não tendo, né, um espaço para que ele seja adotado.
Pois é, acaba sendo, como você falou, né, se adequar, né? Sim. Talvez adotar um cachorro que se adeque às suas às características do seu imóvel, né? Ao que você pode também oferecer, né? Para que Sim. o cachorro se sinta acolhido na sua casa. E tem a questão do bem-estar, né? A gente tem que dar uma qualidade de vida para o animal e para que ele tenha uma boa vida, tem que ter um ambiente apropriado, né? Então... Com certeza. Bom, a gente poderia conversar um pouquinho também sobre as ações promovidas pela Secretaria de Meio Ambiente com relação às boas práticas, né, e também a guarda responsável de animais, como uma delas a castração para evitar diversos transtornos e tudo mais. De modo geral, sei que você está envolvida com esse tipo de ações há algum tempo. Qual que é o balanço que você faz? Você acha que o povo jacareense, de modo geral, trata bem seus animais? Os problemas, os transtornos que acontecem são, assim, esporádicos ou não? O que você vê dessa situação? Um balanço que a gente fez, né, há um mês mais ou menos atrás, a gente não sabe se é por conta da pandemia, né, o que realmente está acontecendo nesse cenário, que teve uma alteração. Logo quando iniciou a pandemia em 2020, a gente percebe que aumentou bastante o número de adoções. Então, não sei se, né, as pessoas estavam mais em casa, estavam se sentindo sozinho e resolveu adotar um animal. Em contrapartida, esse ano, a quantidade de pessoas que nos procura ou que chega até nosso conhecimento da pessoa que, eu não posso mais ficar com o meu animal, eu estou indo embora para outra cidade, eu vou ter que mudar para um apartamento, ou a questão financeira também, às vezes perdeu o emprego, e a questão de chamados para animais que foram abandonados. Então, teve essa alteração, a gente estava vindo de 2017, quando a gente iniciou a Diretoria de Proteção Animal. Em 2018, nós iniciamos a castração. E a gente percebe que, né, isso daí estava, mesmo sendo ainda um pouco tímido pelas quantidades que a gente faz por mês, começou a ter uma boa aceitação e uma mudança de comportamento. Porém, com esse retorno, né, depois da pandemia, as pessoas resolveram, né, que não cabia mais o animal dentro da família, então aumentou muito isso daí. É uma coisa que preocupa, né, porque além de todo o transtorno, porque a prefeitura não tem condições de abrigar todos esses animais, porque a gente precisa de espaço, de mão de obra, né, para poder cuidar desses animais, da questão da saúde deles, alimentação, né, muita coisa. E é um custo muito elevado para a gente poder conseguir manter todos esses animais. Quando você estava falando até da pandemia, nesse caso, dos impactos que ocorreram assim, o que você acha que deveria ter sido levado mais em consideração, sabe? Às vezes essas adoções aconteceram, sabe, de última hora. Por impulso. Você acha que por impulso? Você acha que deveria ter ocorrido alguma coisa assim um pouco mais prudente, né, por parte dos tutores nesse caso? Porque hoje a gente vê, você que está, né, lidando com esses problemas, digamos assim, que surgiram depois, né, que realmente, né, acho que não era o momento. E até porque ninguém sabia o tempo que a pandemia duraria, né? Até hoje a gente ainda vê, né, casos, né, da doença, então assim, nem é algo que foi erradicado, obviamente. Então, o que você diria que muitos tutores, né, poderiam ter evitado nesse caso? É realmente ter uma adoção consciente, sabe? Viu? Quer adotar um animal? Bota tudo na balança. Seu tempo, a questão financeira, porque o animal, enquanto ele está bem, tranquilo. Só que ele é um ser vivo, ele pode, né, adquirir uma doença e ele precisa de cuidados, né? Dependendo da raça ou do tipo de pelagem, ele tem que ir ao pet shopping para poder fazer, né, tosa. Dependendo de alguns animais, pode desenvolver às vezes machuca, né, o olho, que a gente fala que abre uma úlcera, então precisa do especialista e acaba tendo um custo. Então, assim, na hora de adotar, pensa bem, bota tudo, né, põe na ponta do lápis quanto vai custar esse animal por mês, a questão do seu tempo disponível, porque se é um animal que ele é muito hiperativo, é um animal que vai precisar gastar energia. Então, se a pessoa não tem o hábito de fazer passeios, fazer um enriquecimento ambiental para esse animal gastar energia,
ele vai destruir sua casa inteira. Ele vai morder... Ele precisa. Isso. É como criança, né? Tem criança que se o pai e a mãe, né, coloca escola de natação, fazer várias atividades. Por quê? Porque ele está naquela fase que ele quer atenção, ele quer gastar energia. Então, aí o cachorro vai comer chinelo, vai destruir tapete, vai arranhar o carro, porque arranhar a porta, né? Então, e muitas vezes a pessoa não tem paciência. E a mesma coisa a questão da personalidade. Se é uma pessoa mais calma, mais tranquila, o ideal é que adote um animal que tenha um comportamento, né, uma personalidade mais calma, mais tranquila, justamente porque esse animal vai se encaixar bem no padrão de vida. Se é uma pessoa que gosta de caminhar, de correr, atividade física em geral, de repente é legal ter um animal que tenha a mesma disposição, porque aí serve como companhia, né? Tem até um rapaz que eu sempre encontro com ele de manhã quando eu venho trabalhar, ele tem 2 Goldens e ele corre todo dia de manhã e os Goldens estão lá junto com ele e uma vez eu conversando com ele, até perguntei, ele falou que o dia que está chovendo, que ele não sai para correr, os cães ficam totalmente inquietos. Por quê? Porque é uma rotina na vida desse animal. Sim. Então, tem que analisar todas essas questões, o tamanho que o animal vai ficar. E uma coisa que às vezes, né, assim, eu paro para me perguntar, às vezes a pessoa fala assim pra gente, eu não vou adotar esse animal, um porte médio, por exemplo, porque o meu quintal é pequeno. Aí eu sempre brinco, né, falo, você já viu o tamanho do canil que esse animal vive? Então, assim, né, às vezes a pessoa tem um quintal que ela acha que é pequeno, só que quando o animal é seu, você pode introduzir, né, caminhadas, alguns passeios, que ele vai ficar super bem. E dentro do abrigo a gente cuida, procura dar tudo de melhor para eles, a questão do bem-estar animal, só que ele não é uma família, né? Ele tem que disputar a atenção das pessoas que convivem com ele, que cuida deles, com todos os outros animais. Então é diferente quando um animalzinho está dentro da casa, né? Que a família inteira está ali dando atenção para ele. E eu já vi pessoas que moram em apartamento e tem, inclusive, cachorro porte grande. O animal vive super bem. É a adaptação, né? E com certeza é a parte que você também comentou do tutor saber as necessidades do animal e se dispor a ajudar, a ter paciência em muitas situações, que acaba sendo essencial, né? Para a adaptação do animal. Hoje tem uma coisa que é bem bacana e que está bem mais acessível, é a questão de adestradores que entendem da parte de comportamento animal. Então, eles fazem um trabalho bem bacana, né, onde eles ensinam, né, o tutor a como lidar com algumas questões do animal na questão do comportamento e fazer a correção. E aí acaba, né, vivendo todo mundo em paz e harmonia. Apesar que hoje em dia também, né, Joelma, a gente vê muitos blogs e sites especializados assim, com conteúdo bem apurado e ainda específicos de cada raça, até para os vira-latas, né? Então, acho que assim, claro, é o que você comentou, né? O dono tem que estar disposto a gastar com o animal tanto tempo quanto também dinheiro. Sim. Mas assim, acho que hoje em dia, né, se ele tiver a sensibilidade de, poxa, vou ajudar o meu amiguinho, digamos assim, ele consegue, né? Hoje em dia a gente tem acesso a esse tipo de informação. Tem, hoje facilita muito, né, com essa questão de rede social. Tem alguns canais no próprio YouTube que dá muita informação. Tem uma moça que ela é especialista em gatos, né? Porque às vezes a pessoa acha que gato é muito individual, que, né, brinca, né, que o gato... Tem até gente que fala, não gosto muito de gato. Eu falo, gente, é porque a pessoa nunca conviveu com gato. É muito bom. O gato, ele tem uma parte, né, do comportamento dele que é bem individualista, mas ele também tem as questões que causam estresse, obesidade, né? Porque a gente olha, às vezes a pessoa tem aquele gato gordo, gigante. Aí todo mundo fala, é lindo. Eu falo, então, é lindo você ver um gato gordinho, só que tem a questão da saúde, porque isso vai acabar trazendo algum prejuízo para a saúde dele. Então, ela fala muito sobre enriquecimento ambiental. Gato tem outro problema sério, porque eles têm um pouquinho mais de preguiça, eu brinco, né? Eu falo que é preguiça de tomar água. E por conta disso, muitos gatos acabam desenvolvendo problemas renais. E, então, tem algumas dicas que ela dá de onde colocar as disposições dos potes com água, para você incentivar o animal, entender quando o gato está querendo carinho, quando ele não quer. E a mesma coisa o cão. É que o cão, ele é muito mais próximo, né, ao ser humano, né? Eu brinco, o laço afetivo do cão com o ser humano é bem mais forte.
Diferente um pouquinho do comportamento do gato. Sim. Mas eu acho que é igual você comentou, se a pessoa realmente está disposta a ter um animal, né, para cuidar, e ela tiver aberta a essas coisas, existem 1000 técnicas hoje, facilidades que acabam ajudando bastante nessa convivência. É porque acaba sendo um pouco o que a gente está comentando, né? Se vai adotar, tem que ter prudência, né? Em todo o malabarismo, a manobra que você vai ter que fazer também, adequar a sua vida, né? Para chegada receber o animal, do animal, mas também, hoje em dia, é muito facilitado as dicas de como, né? Introduzi-lo no seu apartamento, introduzi-lo junto com outro animal e tudo mais. Você estava conversando um pouquinho sobre o abrigo aqui da cidade, né? Que é até bem melhor falar abrigo do que canil municipal, mas muita gente ainda conhece como canil municipal. A gente já está se policiando para mudar o nome, né? De canil para abrigo. Queria então que você comentasse um pouquinho do funcionamento do abrigo municipal aqui para animais, aqui na cidade. Se puder dizer mais ou menos qual o número, né, de animais que estão lá hoje. Como que é o funcionamento desse espaço aqui destinado aos animais aqui da cidade? Então, esse espaço, né, ele veio para o meio ambiente em maio do ano passado, né, porque era uma estrutura que era da saúde vinculado ao centro de zoonose. Quando nós recebemos ele, é uma instalação que já era bem antiga, né, precisava de umas melhorias e tudo mais. E já vieram, os animais que estavam ali também foram passados para a nossa responsabilidade. Tem animais maravilhosos, eu sou suspeita de falar, né? Eu sou apaixonada por vira-lata. Até tem uma pessoa que trabalhou comigo que ela fala que eu sou preconceituosa. Eu falo, não sou preconceituosa. Eu gosto de todas as raças, mas eu sou fã de vira-lata. E quando nós recebemos, né, ele tinha já uma quantidade de animais. A gente conseguiu esse ano entrar com uma reforma para poder melhorar as instalações que nós já tínhamos lá e adequar algumas coisas que são necessárias. Hoje nós temos aproximadamente cerca de 30 cães. A grande maioria são animais já adultos, né? Aqueles que às vezes a pessoa não tem o perfil que a pessoa está buscando, porque a maioria quer porte pequeno ou quer um cachorro de raça. Mas são animais super dóceis, a grande maioria deles. Tem alguns que são animais um pouquinho mais... eu não digo que eles são bravos, eu digo que é questão de temperamento. De temperamento. Eu brinco que tem um temperamento um pouquinho mais forte, né? Mas é animal que dá para se adaptar, se a pessoa, né, tiver espaço e tiver condições, porque tem alguns que são grandes. E eles acabaram vindo para a gente, então hoje a gente está mais ou menos com cerca de 30 animais, está passando por toda essa melhoria, né, que a gente está, acho que até agora, final de agosto, já terminam as obras. Aí a ideia é a gente começar a abrir lá aos finais de semana para a pessoa ir visitar mesmo, sabe? E fazer um trabalho que eu acho que isso é muito importante. Tem até um estudo que foi publicado que animais em abrigo, se pelo menos uma vez por semana, durante meia hora, ele tiver um contato com alguém, como se fosse um padrinho, para ir lá brincar, levar um petisco. Dá atenção a ele. Dá atenção só para ele, melhora a questão né, o comportamento dele e o bem-estar animal dele. Ele se sente mais feliz, mais acolhido. E com isso existe a oportunidade, né, das pessoas indo conhecê-los, alguém, né, de repente desperta ali, né, o amor por um deles e eles acabam encontrando um lá, né, encontrando uma família. Com certeza, muito bacana, né, essa interação, essa necessidade, na verdade, né, de ter um espaço para adotar esses animais. João, a conversa está muito boa, mas a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta a conversar. Tá, ok. Fica aí conosco, logo mais a gente volta a falar sobre a guarda responsável de animais.